nome é Joalisson, segundo a administração. A nossa equipe ficou com Montesquieu e eu vou falar um pouco sobre a sua biografia. Montesquieu nasceu numa família nobre francesa em 18 de janeiro de 1689. Estudou numa escola religiosa de oratória. Após concluir a educação básica, foi estudar na Universidade de Bordeaux e depois em Paris. Nessas instituições, ele teve vários contatos com intelectuais, e principalmente com aqueles que criticavam a monarquia absolutista. Com a morte do pai, em 1714, ele retornou para sua cidade. Bom, nesta fase, ele viveu com seu tio, o Barão de Montesquieu. Com a morte do seu tio, ele assume o título de barão. Em 1715, ele se casou-se e se tornou-se membro da Academia de Ciências de Bordeaux. E nesta fase, desenvolveu vários estudos sobre a ciência. Porém, após alguns anos de vida, ele se cansou-se dessa sua vida de cientista, no caso, e vendeu seu título e resolveu viajar pela Europa. Meu nome é Alex Veríssimo. Vou falar também sobre a biografia de Montesquieu, um pouco a mais da biografia dele. Montesquieu começou a observar o funcionamento da sociedade e os costumes das relações políticas e sociais entre as décadas de 1720 e 1740. Ele desenvolveu seus trabalhos sobre política. Ele principalmente criticava o governo absolutista e ele colocava a sua ideia de um novo modelo de governo. Em 1729, enquanto estava em viagem pela Inglaterra, ele foi eleito membro da Social Society, que a Social Society é uma fundação que ela planeja aprofundar o conhecimento da ciência, e ele foi eleito membro da Social Society. Montesquieu veio a falecer em 10 de fevereiro de 1755, na cidade de Paris. Meu nome é Saulo Lucas e eu fiquei com visão política e ideias. Bom, Montesquieu era contra o absolutismo. O absolutismo era uma forma de governo em que o poder se centralizava na mão do rei. Ele fez várias críticas ao clero católico, justamente pelo seu poder de interferência na política, sendo que o rei é que dominava o clero. Ele defendia aspectos democráticos, de governo e respeito às leis. Montesquieu defendeu a divisão dos poderes em três: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo era um órgão responsável pela administração do território e concentrado na mão dos monarcas ou regentes. O poder legislativo era um órgão responsável pela elaboração das leis, representado nas câmaras. O poder judiciário tem por função julgar, com base nos princípios legais. Nessa divisão dos três poderes, ele também criou o sistema de freios e contrapeso, que é onde todos os poderes possuem funções distintas, fazendo assim com que não haja uma hierarquia entre eles, tornando os poderes harmônicos e independentes. Meu nome é Daniel e eu fiquei com as principais obras de Montesquieu. Do Espírito das Leis, publicado em 1748, é o livro no qual Montesquieu elabora conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política que se tornaram pontos doutrinários básicos da ciência política. Suas teorias exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Elas inspiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada em 1789 durante a Revolução Francesa. Cartas Persas é uma compilação de textos do filósofo francês Barão de Montesquieu, escritos de 1711 a 1720 e publicados anonimamente em 1721. Obra de sua juventude, é um relato imaginário sobre a forma de epistolar sobre a vista de dois fictícios amigos persas, Rica e Uzbek, a Paris, durante o reinado de Luís XIV. Eles escrevem para seus amigos na Pérsia tudo o que vem lá. Por meio desta narrativa, critica a sociedade, os costumes, as instituições políticas e os abusos da Igreja e do Estado na França e Europa da época. Espirituoso e irreverente, esse primeiro livro de Montesquieu tem um fundo sério, pois relativiza os valores de uma civilização pela comparação com os de outra muito diferentes. Verdadeiro manual do iluminismo, foi uma das obras mais lidas no século XVIII. Considerações sobre as causas da grandeza e decadência dos romanos, escrito em 1734 sobre a Roma Antiga e sobre as forças políticas e as demais causas que confluíram, causando a sua decadência. Precursora da Revolução Francesa, trata-se de uma obra que viria a inspirar muitas mentes de sua época,
Certamente e notavelmente, ela influenciou o grande historiador inglês Edward Gibbon, que publicou seu livro A História do Declínio e a Queda do Império Romano em 1776. Após sua publicação, esta obra de Montesquieu também acabou exercendo uma profunda influência historiográfica, subsequentemente vindo a contribuir com a própria estruturação cronológica da história, como a estudamos na atualidade, isto é, nos distintos períodos conhecidos como a Antiguidade, a Idade Média e, posteriormente, a Modernidade.